Olá, seja bem-vindas neste encontro. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, mulheres apaixonadas e mulheres apaixonantes. Eu produzi, construí essa live com muito carinho para cada uma de vocês hoje e com a intenção, né? A intenção de dividir com vocês aí um conteúdo que fala sobre relacionamento. Será que é possível, né? Será que é possível assim a gente melhorar o nosso relacionamento? Mas antes da gente entrar no conteúdo, Mônica, só me ajuda aí. O áudio tá bacana? Você está me ouvindo bem? A transmissão tá legal? Dá um sinalzinho de positivo para mim se você está me ouvindo bem. Que o áudio é bem bacana, né? Olá, Ju, boa noite. Está me ouvindo bem? A Mônica e a Ju aí? Dá um sinalzinho para mim de positivo. Fernando, boa noite, chegando aí. A Tati, boa noite. O som tá bom? Oba! Então a Mônica falou que tá tudo jóia, o som tá bem bacana. Então, para os que chegaram antes de eu ter dado aí as boas-vindas, né? A Miriam, nossa, tá florida este encontro de hoje. Então, deixa eu dar as boas-vindas aí, essas mulheres apaixonadas e mulheres apaixonantes. Tudo certinho, Ju. Legal ter a tua presença aqui. Hoje eu preparei essa live com muito carinho para cada uma de vocês que viram o post, que ouviram lá no Stories um pouquinho do que eu expliquei e sentiram esse chamado. Será que é possível? Será que é possível assim a gente melhorar o nosso relacionamento? Será que é possível? Existe um método? Existe um passo a passo? Existe e é muito possível. E eu venho aqui compartilhar isso com vocês. E tudo isso que eu compartilho aqui com vocês não é do nada. É uma caminhada aí que eu venho traçando com essas mulheres apaixonadas e apaixonantes. Se elas conseguiram transformar o relacionamento delas, que já estamos aí na marca de mais de centenas de mulheres, por que você não vai conseguir? Não é verdade? Se elas conseguiram, então é muito possível. Já temos aí este acompanhamento, né? Essa veracidade deste método, da veracidade deste passo a passo. O que eu vou compartilhar com vocês aqui é um pouquinho, é um dos primeiros passos deste passo a passo. E durante as semanas, cada semana eu trago um conteúdo diferenciado aqui para vocês. Mas antes de eu entrar no conteúdo, vamos fazer o seguinte, para a gente poder aí ter mais pessoas e mais interatividade. Tem um ícone aqui embaixo nessa barra, que é tipo uma asa delta, assim, um triângulozinho deitado, que se vocês forem ali e chamarem algumas pessoas, elas vão também saber que a live começou e vocês vão poder estar contribuindo com essas pessoas também, trazendo essas mulheres para cá, para poder ouvir e compreender um pouquinho deste conteúdo. E também dizer para que vocês fiquem bem à vontade para colocar aqui alguma pergunta referente ao conteúdo que eu vou desenvolver, dividir algum insight que você teve, alguma conexão que aconteceu, divida, porque as conexões e os insights que você vai tendo no decorrer aqui da live é muito bacana, porque eu posso ir linkando isso que você colocou com a próxima fala aqui, né? Porque não deixa de ser uma palestra, não deixa de ser a live, é isso, é uma apresentação de um conteúdo, né? Eu me preparei e estou aqui para dividir isso com vocês. Combinado? Combinado assim? Então vamos dar a sequência deste conteúdo que eu dividi aqui com vocês. Deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui para a gente poder começar. Só que assim, antes da gente começar, antes de a gente iniciar qualquer coisa, pode ser uma pequena ação como fazer um bolo, tá? Vou pegar um exemplo de como fazer um bolo. A gente tem que ter um conhecimento prévio, a gente tem que entender de algumas coisas. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer bolo, eu descobri
que quanto mais eu cuidava daquela partezinha da mistura da gema com o açúcar, o bolo ficava muito mais airado, o bolo ficava muito mais, a presença dele, né, a apresentação dele ficava muito mais bonita, e o sabor, a fofura, a textura nem se fala. Claro, nem todos os bolos, mas a maioria do bolo precisava disso. Eu estava errando os bolos porque eu não tinha esse cuidado. Quando eu aprendi isso, o meu bolo ficou muito melhor. E claro, volto aqui a repetir que tem muitos tipos de bolo. Tem bolo que não precisa cuidar dessa parte. Mesma coisa vai ser aqui neste conteúdo. A gente vai precisar agora ter uma base para poder entender até chegar na parte de como melhorar aí este relacionamento. Se você está aqui é porque você quer aprender isto, e quer aprender e quer dividir com alguém, não é verdade? E também pôr em prática no seu relacionamento. Aliás, quem não quer viver um relacionamento dos sonhos, viver uma grande história de amor? Todas nós entramos no relacionamento para isso. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, mas a busca interna é essa, não é verdade? Então vamos lá. A base para iniciar este conteúdo é você não cair em ciladas. E qual é essa cilada? Eu separei duas ciladas aqui. A cilada que esta pessoa que você está aí vivendo, que você não o perceba e você não o sinta como uma extensão sua. Essa pessoa ela tem vida própria, essa pessoa ela tem os seus amores, as suas dores, as suas feridas, os seus buracos, os seus altos, os seus baixos, e ela tem uma vida própria. E ela também quer ter uma revolução humana e também quer construir um relacionamento evolutivo e harmonioso. Então, por mais que essa pessoa se pareça com você, por mais que você tenha muitos gostos e você tenha muitos pontos primordiais parecidos, ela só se parece. Ela não é uma extensão sua. Então, tem que haver este respeito, ok? O segundo ponto para a gente não errar a receita de como melhorar o nosso relacionamento é você ter a certeza, certo? E deixar isso escorregar para o corpo, se tornar ação, de que ninguém muda ninguém. Não caia nessa cilada. Muitas mulheres pensam assim, depois que a gente casar vai dar tudo certo. Depois que os filhos crescerem, a gente sempre coloca o depois, colocando assim, determinando um ponto que parece que quando chega ali, tudo vai dar... Não é assim que acontece. A gente não muda ninguém. Cada um é que pode ter o poder da sua transformação. Por quê? Porque o primeiro ponto para realizar uma mudança interna é o autoconhecimento. E eu não posso entrar na cabeça da pessoa e mudar o autoconhecimento dela. O que eu posso fazer? Contribuir com a minha mudança, fazendo com que ela perceba que existem outros caminhos, que ela se encante, que ela se impacte com alguns passos que eu vou dando e assim ela vai transformando e buscando aquela mudança dela, ok? A base da receita vocês já têm. Agora, mão na massa, porque a gente vai misturar todos os ingredientes e a gente vai chegar assim neste ponto deste relacionamento fofinho. Relacionamento fofinho é um relacionamento harmonizado, é um relacionamento que ele vai além do amor. Porque assim, 99,9% dos relacionamentos, a base é o amor. Só que não é só de amor que a gente vai poder solidificar uma vida a dois. Aliás, muitas das mulheres que me procuram no meu consultório, elas amam demais os seus parceiros. Elas gostam demais, elas são super apaixonadas. Só que está faltando aí outros ingredientes, que é compromisso, responsabilidade, comprometimento, outras partes que ligam e que transformam essa trama e que fazem com que esse relacionamento se torne realmente um relacionamento forte, um relacionamento harmonioso, um relacionamento evolutivo, certo? Então, não é só o amor que conta. O amor, ele vai nos ligar. O amor, eu sempre digo que é a cola, certo?
O amor é aquela cola, super cola, mas tem que ter essas bases para que essa cola também dê tudo certo e assim continuamos essa nossa busca por este relacionamento harmonioso. Aliás, antes de transcorrer aqui o conteúdo, quando eu digo assim que a decisão, o poder de decisão é de cada um. Cada uma de vocês tem que ter esta avaliação, autoavaliação e a avaliação do relacionamento para ver até que ponto, tá? Até que ponto vocês ainda estão numa posição de continuar investindo nessa relação e querendo, promovendo assim a sua melhora, ou já perceber que não tem mais conexão e aí a gente precisa partir para outra. Isso mesmo, Tati, como você colocou, tem que ter o equilíbrio em tudo. Tudo é o caminho do meio. Este caminho do meio vai dando este equilíbrio para você perceber. Então, Dani, tu tá dividindo aqui um conteúdo conosco para falar que todo relacionamento pode ser melhorado? Sim, todo relacionamento pode ser melhorado, mas se você quiser, se você assim decidir, se você ainda estiver afim. Se você não estiver afim, se você não quer pagar o preço por fazer essa melhoria, é uma decisão sua e tá tudo certo. E eu prometo que num futuro bem próximo, num futuro bem presente, eu vou trazer aqui um conteúdo que fale também sobre isso, assim, daquela mulher que já decidiu finalizar esta relação e o que ela vai ter que fazer agora. Mas agora nós estamos falando sobre melhoria. Agora nós estamos falando sobre aquelas mulheres que tomaram a decisão de estar e elas ainda têm energia para isso, né? Tem muita propriedade para estar aí nessa questão, está sim preparada. Deixa eu aqui só ler para vocês. É Ada, eu acho, né? Ela colocou: hoje eu não estou ainda preparada para me relacionar. Estou divorciada e há quase 3 anos estou na fase de me curtir. Parabéns, é isto mesmo. Você está certíssima. Por quê? Porque você está nessa fase de se preparar primeiro. Sempre no meu consultório, nos meus processos de coaching, o primeiro ponto para a gente se dar bem no relacionamento é a gente se amar primeiro. Você está certa, parabéns. Fico muito feliz em ouvir isto, porque você agora está investindo em você. Mas este relacionamento, essa melhora que eu vou estar colocando aqui, você pode estar ajustando para esse caso de amor que você está vivendo consigo mesmo. Sabia disso? Porque você está vivendo um caso de amor consigo mesma. Então, a partir do momento que este caso de amor assim explodir e florescer, vai chegar alguém aí neste jardim. Você pode ter certeza disso, tá? Obrigada pela sua partilha. Quando a gente fala em melhoria, sabia que você ia concordar comigo. Quando a gente fala em melhoria, a gente parte deste princípio como o passo a passo para melhorar um relacionamento. Me veio assim, quando eu dividir este conteúdo, para a gente poder usar a analogia, para vocês entenderem bem, ficar bem prático e bem gostoso de entender, eu parti do princípio da reciclagem. Melhorar é reciclar. Melhorar é partir daquilo que eu tenho, certo? Partir daquilo que eu tenho, das condições que eu tenho, daquele veneno, transformar num delicioso e num poderoso remédio. Então, agora você vai partir dessa premissa, você vai fazer esse olhar. É o que eu tenho e vou assim estar transformando, vou estar reciclando este relacionamento. Um relacionamento harmonioso, ele é uma relação ecologicamente correta. Por que eu usei essa expressão também do ecologicamente correto? Porque o que é ecologicamente correto é uma coisa sustentável, não é verdade? As coisas boas, as coisas que são sustentáveis, significa o quê? Que elas estão sempre se transformando. Vou dar um exemplo para você. Traição. Traição não é uma atitude sustentável. Por quê? A partir do momento que acontece isso numa relação,
A pessoa que sofreu, né, que foi surpreendida, que foi traída, a palavra já diz tudo, né? Ela se coloca numa posição de que ela fica com o pé atrás. Se ela perdoou, se ela não perdoou, enfim. Mesmo assim, mesmo perdoando, ela fica com aquele pé atrás. Esta pessoa que praticou a traição, né, nessa relação, ela vai ter que conquistar devagarinho. Ela vai ter que mostrar, ela vai ter que colocar que foi uma fraqueza, colocar, enfim, mais supostas posições aqui pode estar acontecendo. Mas a traição é uma coisa que não é sustentável. Mentira é algo que não é sustentável e assim por diante. Então, um relacionamento harmonioso, ele tem que ser ecologicamente correto, ter as energias do bem, ser muito sincero, né? Cada um olhar para sua fraqueza, para sua sombra e poder estar investindo naquele ponto. E aí sim é um ecologicamente correto. A Tati coloca, né? Nossa, traição deixa as marcas para sempre. É muito difícil mesmo. Com certeza, ela deixa as marcas, tá? Mas a gente pode elaborar isto, entendeu? A gente pode elaborar isto, a gente pode transformar isso num remédio. Este veneno pode ser transformado num remédio também. Porque se a gente ficar sempre remexendo e ficar olhando aquilo como uma marca, como algo que como se fosse uma tatuagem, né? A gente pode transformar aquilo tudo ali. Então, deixa dor, causa buraco, causa questões emocionais que nos afetam, mas a gente pode estar melhorando. Claro que aí neste processo não depende só da gente, né? Aí depende do parceiro e a gente precisa ter este diálogo, essa proximidade para ver até que ponto isso está valendo a pena. Então, todo mundo aí comigo dessa questão de que um relacionamento sustentável ele tem que ser ecologicamente correto? Compreenderam essa minha analogia aí, que eu peguei da reciclagem, da natureza, do ecologicamente correto, da sustentabilidade, né? Tudo que é sustentável só tem a crescer. Por isso que eu me inspirei nisso, sabe? Para trazer esse exemplo para vocês, para ficar bem certinho aí. Agora, qual é o passo para reciclar, né? O que a gente precisa fazer para reciclar um relacionamento? Partindo do princípio lá do começo que eu não mudo ninguém e partindo do princípio que todo mundo é diferente, o que é necessário para reciclar é fazer uma purificação. E uma purificação que comece em mim, certo? Sempre tudo que eu colocar para vocês, eu vou trazer vocês para o compromisso, eu vou trazer vocês para a responsabilidade, para o comprometimento. Jamais vou dizer para você que tem que jogar para o outro. Não, vai estar aqui. Quando eu estou nessa bate-bola, quando eu estou nesse jogo e que eu vejo que não existe uma resposta, aí sim já é o primeiro passo de perceber que essa relação já está fadada a um insucesso. Mas eu tenho que partir de mim, porque eu só mudo aqui. Eu não mudo a cabeça do meu parceiro, da minha parceira, certo? Então, partindo disso, vamos começar pela purificação. Existe uma teoria que diz que nós temos não só uma consciência, nós temos 8 consciências. Então eu peguei cada consciência dessa, dei uma resumida e reduzida para vocês entenderem que é necessário fazer uma reciclagem e purificar os canais por onde eu consigo internalizar, os canais por onde eu começo a compreender e os canais por onde eu interpreto, eu interajo com o mundo. Um dos primeiros canais que vocês precisam purificar é a visão. Partindo daquilo de que a pessoa que está com você, ela veio de uma cultura diferente, ela tem valores diferentes, muitas vezes ela está querendo a mesma coisa que você. Só que no calor da discussão e no andar da carruagem, como as coisas estão ficando calorosas, você se cega ao ponto de não perceber nas entrelinhas que os dois estão querendo as mesmas coisas.
com visões diferentes, mas estão querendo as mesmas coisas. Então precisa, mais uma vez, como diz a Tati aqui, achar esse equilíbrio, trazer para este caminho do meio. Então precisa purificar a sua visão, porque a visão que eu estou falando não é só a visão que você está aqui na frente olhando, a visão ao lindo alcance, aquilo que você capta pelos seus olhos, mas que passa pelo seu cérebro, que purifica tudo isso. Então é necessário você compreender que apesar daquilo que você está olhando, apesar daquilo que você está percebendo, só neste olhar, o que importa é o que está no coração. Então você precisa tocar o coração das pessoas. O coração aqui é apenas uma simbologia, certo? Então tocar assim o sentimento dela. Então é muito necessário ter a purificação deste olhar. Perceber que o seu olhar vai até um ponto, tem o ponto cego que ele não está conseguindo perceber e tem o ponto cego seu que não consegue perceber a visão dele. Então precisa purificar, limpar essas 4 lentes aí, certo? O primeiro passo para reciclar e melhorar o seu relacionamento é purificar a sua visão. Depois nós vamos purificar o quê? Purificar a audição. A audição é muito necessária também ter essa purificação. Você ir além do que a palavra está dizendo. Perceber que existe uma postura, uma entonação de voz. E da maneira como você coloca, ele pode ou ela interpretar de uma maneira contrária daquilo que você está querendo. Então purifique a sua audição. A partir do momento que você purificar a sua audição, você vai ter uma fala com muito mais propriedade. Você vai ter uma fala com muita qualidade. Você vai ter uma fala assertiva. Porque você ouvindo o outro com a propriedade de não só responder, mas com a propriedade de entendê-lo, você vai encontrar a palavra certa. Por quê? Porque tu já tem a visão purificada. Tu já está purificando a tua audição. E aí tu vai encontrar o time certinho, a palavra certa, para falar aquilo que precisa ser dito. As coisas precisam ser ditas. Só que, se a gente não souber dizer, elas vão se perder. Elas vão quebrar ou elas vão ser interpretadas de maneira diferente. Ok? Qual é a terceira purificação que a gente vai ter que fazer? É a purificação do olfato. Quando eu falo a purificação do olfato, eu estou muito além do cheiro que você sente. Vocês já devem ter ouvido a expressão ou já devem ter usado a expressão: estou sentindo um cheiro de coisa que eu não gosto. Estou sentindo cheiro de falsidade, estou sentindo cheiro de ansiedade, estou sentindo cheiro aí de insegurança. Então, se você ter estes filtros, se você purificar isto, as suas percepções vão contribuir para que a sua consciência se expande. Então, perceba, tá? Perceba, analise e purifique esta sua capacidade de sentir o cheiro das coisas, para se conectar assim com a pessoa que está ali do seu lado. É um dos passos muito importante para você assim estar melhorando o seu relacionamento. Agora que já purificamos a visão, purificação da audição, a purificação do olfato, vem a purificação do paladar. Purificação do paladar, eu não estou querendo dizer agora que a gente vai ter que comer certas comidas, ter alguns sabores. Não. É muito mais do que isso. Você purificar o seu paladar, paladar não é só aquilo que está ali me alimentando, certo? É você colocar o sabor nas coisas e você sentir o sabor das coisas realmente, das coisas pequenas. Com essa situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, a gente está percebendo que os pequenos detalhes é que fazem a diferença. Os pequenos detalhes é que pode provocar a mudança que a gente tanto deseja. E que se a gente não cuidar do pequeno detalhe, tudo pode ir por água abaixo. Grandes projetos. Aliás,
A gente não se perde nas grandes ações, a gente se perde nos pequenos detalhes, nas pequenas ações. Porque se a gente se perdesse no grande, ficaria muito inerente, ficaria a olho nu você percebendo. Então, é muito importante você se prestar atenção nos detalhes, no detalhe, na energia, na situação, no que está acontecendo assim na sua relação. Tenta mergulhar a fundo nessa relação, mergulhar a fundo neste ponto que você sabe que é o calcanhar de Aquiles da vida 2 de vocês. Que é esse problema que vocês terão que resolver. Seguindo aqui a sequência, tem a purificação do tato. O que é essa purificação do tato? É essa tendência de você se encontrar com o outro e de você se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente não diz assim também, puxa, essa pessoa não teve o tato para falar. É porque ela não tem esse tato purificado. Aí ela não tem nada purificado. Daí ela colocou de qualquer jeito, engoliu enfiou aquelas palavras ali, goela abaixo, e quer que o outro mude. Então, é necessário numa vida 2 a gente desenvolver este tato, para a gente poder assim querer que o outro também se purifique para estar me tratando. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que você vai purificando esses seus sentidos e reciclando essa sua relação, porque relação o que é? Relação é uma energia, relação é a maneira como vocês se tratam, né? Então, se você sozinha, que é o princípio da mudança, você realizando, começando por você, o que vai acontecer? Essa outra pessoa, ela vai simultaneamente também buscando outros caminhos, porque ao longo das colocações de cada questão, você vai cobrando dela também. Poxa, mas eu não estou gritando contigo. Poxa, mas olha só eu que vejo teu ponto de vista. Vai colocando com jeito, vai colocando com tato, com visão, com audição, com olfato purificado. E aí vai fazendo com que ele preste mais atenção que ele está sendo babaca, ou ela está sendo uma babaca, e de que é necessário sim haver essa mudança. Porque se ela ou ele não prestarem atenção, o trem vai partir. E ele não consegue ou ela nem pegar mais a janelinha. Então é necessário, né, ter isto para que a pessoa consiga compreender. Então, preste bastante atenção nestes 5 funis aí que você precisa estar purificando. Agora, se você purificou a audição, a visão, o tato, o olfato, né, e o seu paladar, você está muito próximo, mas muito próximo de purificar o quê? A sua mente. Porque a sua mente, ela se forma com todas essas informações que você capta desses sentidos, certo? Então, você purifica a sua mente. Está fazendo sentido para vocês? Essa questão da purificação dos sentidos? O quanto que é necessário reciclar para esse relacionamento ficar melhor, reciclar estes pontos? Seria muito mais simples se a gente achasse e ficasse na cilada que o que vai ficar legal é botar uma roupa bacana, é botar uma roupa sedutora, é criar um ambiente, que mais? Trocar a cor do cabelo. Aí, se a gente pensar assim, a gente está vendo a nossa figura na relação sempre como um objeto. E não é assim que funciona. Nós não somos objeto, nós somos agentes, certo? Nós somos pessoas, nós somos... já construímos tantas coisas na nossa figura, do nosso gênero feminino. E a gente tem que conquistar isto. E se nós não mudar a nossa mente, não purificar tudo isso, não começar pela gente, nós não vamos conseguir mudar essa figura masculina. Nós não vamos conseguir mudar este poder desse machismo. Porque começa pela gente. Nós precisamos modificar tudo isso, certo? É bacana fazer isso? É. Você pode fazer isso? Pode. Pode juntar tudo isso, pode fazer isso também. Mas não fique na cilada de achando que só isto vai resolver. Porque não vai. Porque isso não é uma mudança. É muito fácil lá botar uma roupa. É muito fácil lá fazer uma maquiagem. É muito fácil lá poder cortar o cabelo. Essa mudança ela tem que ser mais interna,
certo? Tem que resolver algumas coisas no ponto de você, porque senão não vai ser uma história de amor. Vai ser uma história que alguém está contando para você, mas não a história de amor que você tanto queria. A Tati disse que sim, está fazendo muito sentido para ela. Legal, Tati. Obrigada pelas suas contribuições, que isso vai assim fazendo com que eu busque mais informações, trazendo mais pontos, né? Pontos deste conteúdo. Quando a gente chega lá nessa nossa mente, na purificação da mente, a gente começa a ver o outro de outra forma. E tudo se transforma. E tudo melhora. Tudo melhora porque tu te coloca no lugar do outro. Tu não vai querer agir por ele, mas tu te coloca no lugar dele ou dela. E aí tu vai percebendo, e aí tu vai contribuindo. E aí é a evolução, porque vocês evoluem juntos. E também é um processo de revolução individual, porque vocês dois estão ali para crescerem, para ter esse relacionamento forte, para ter essa harmonia. Não é isso que a gente deseja? Aí, neste caminho, a gente vai evoluindo enquanto casal, a gente vai revolucionando enquanto pessoa, certo? A gente amplia a nossa condição de vida. Ó, a Ju também disse que fez muito sentido. Nossa, que bacana! Que feliz que eu fico de perceber que o conteúdo fez sentido para vocês. Se fez sentido para vocês, é porque fez alguma conexão, é porque deu uma purificação assim nos sentidos, não é verdade? Na nossa posição enquanto mulher, na nossa ação, né? Porque a gente carrega muitas coisas da nossa história enquanto mulher na humanidade que nós precisamos se colocar de posições diferentes, a gente precisa desmistificar tudo isso, né? E nessa revolução vai ampliando a nossa condição de vida e vai diminuindo essa tendência negativa. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente revoluciona o nosso dia a dia, a nossa vida a dois, mais a gente diminui essa nossa tendência negativa, que é inerente ao ser humano. É inerente a gente ser negativo, de no primeiro momento da gente se sentar e dizer, ó vida, ó azar, o que vai ser de mim agora? Olha só, se achando culpada. Para de se achar culpada que a sua relação não está legal. Para de achar desculpa. Se sentem e façam essa reciclagem. Essa reciclagem é muito necessária. Eu te garanto uma coisa. Se o seu parceiro não aceitar participar neste processo de reciclagem contigo, o que vai acontecer? Ou ele vai, ou ela vai te acompanhar no vácuo, porque ele percebe que está vendo uma mudança, ou ela percebe, e eles estão querendo acompanhar, ou você vai estar quilômetros de distância, você vai estar muito distante daquilo que você um dia olhou com seu filtro e que foi para sua mente aquela decisão de estar com aquela pessoa. Aí sim chega este momento de se questionar. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou com essa pessoa? Não é verdade? Mas antes disso, existe este passo a passo, existe essa maneira de você assim estar investindo e melhorando a sua relação. Meninas, gratidão pela presença de vocês. Fica aqui esse espaço da descrição aqui do vídeo. Agora esse vídeo vai para o IGTV, né? Então vocês podem ver em outro momento, podem estar compartilhando esse vídeo com alguém que vai ficar ali gravado e também coloque ali o que você sentiu. É muito importante para mim, tá? Por quê? Porque com base no que vocês colocam, do que fez conexão para vocês, o que fez sentido, eu me inspiro. Eu me inspiro para construir e trazer e dividir com vocês novos conteúdos. A minha inspiração são vocês são a minha inspiração, porque através das dores e dos amores de vocês que eu vou, pesquiso, analiso e trago tudo dentro da minha caminhada do coaching como analista comportamental,
como mulher, como mãe, como avó, trago toda a minha experiência vivencial e aquilo que eu divido com as minhas coaches no meu consultório, eu trago organizadinho aqui para a gente poder estar contribuindo umas com as outras, ok? Um forte abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima live.